Augusto Nunes. Moraes tem necessidade patológica de fazer o que quer. O Brasil vive um daqueles momentos que ficarão registrados na memória coletiva por décadas. A cada dia que passa, mais pessoas enxergam o que está acontecendo nos bastidores do poder. Mas poucos têm a coragem de dizer em alto e bom som. Um desses poucos é o jornalista Augusto Nunes. Com a experiência de quem já viu governos caírem, sistemas ruírem e mentiras se despedaçarem diante da verdade, ele lançou uma acusação devastadora. Alexandre de Moraes não age mais como ministro, mas como alguém dominado por uma necessidade patológica de impor a sua vontade, custe o que custar. Nunes não fala de forma leviana. Sua análise é uma radiografia cruel de um sistema que já não se sustenta na Constituição, mas na vontade de um único homem. É a fotografia de um Supremo, onde a toga virou capa de superpoderes, e onde a interpretação da lei deixou de ser técnica para se tornar pessoal, subjetiva, arbitrária. E o que ele descreve é mais do que autoritarismo. É disso que o brasileiro está visivelmente cansado. É a anormalidade como rotina. Se tornou rotineira, tão rotineira que o voto do ministro Fux virou notícia. Sim. O Fux se limitou a cumprir a lei. Como lembrou o Silvio, ele é o único juiz de carreira e o único que está, neste momento aqui, cumprindo o que a lei determina. Constituição, os códigos legais, está tudo escrito, tudo certinho. E ele, como qualquer pessoa normal, também pensou o seguinte: qual é o problema? O que o Bolsonaro faria de perigoso, de ilegal, sem tornozeleira? É obsessão. Uma espécie de compulsão em usar o cargo para satisfazer a própria vaidade. Como se estivesse numa arena em que cada decisão é um troféu contra adversários, e não um ato de justiça. O jornalista usa a palavra patológica, porque não se trata apenas de excesso de poder, mas de um vício que contamina todas as esferas da República. Ele lembra que Moraes não precisa de debates, não aceita limites, não reconhece divergências. O ministro age como se tivesse o direito divino de decidir o destino de qualquer cidadão, como se a sua caneta fosse mais importante que a Constituição inteira. É a lógica do faço porque quero, mando porque posso, decido porque ninguém me freia. E aqui entra a crítica mais pesada de Nunes. Quando a justiça se curva ao capricho de um homem, ela deixa de ser justiça. O que ele fez para merecer a tornozeleira? É porque a única explicação para isso, esse motivo basta, é a necessidade que tem, né? A necessidade patológica que tem o ministro Moraes em mostrar todo dia que ele faz o que quer. E o Brasil não aguenta mais. Não aguenta mais. Ele fez isso para castigar o presidente da República com uma humilhação que não colou. E como se não bastasse, aparece a história do que acharam no banheiro pendrive. Agora, por que ele está preso? Porque o ministro Alexandre quis, porque os demais ministros da turma, com exceção do Luiz Fux, eles não têm coragem de se opor ao reizinho mais que faz e desfaz lá no Supremo. O Brasil não aguenta mais essa situação. O Brasil deixa de ser um Estado de Direito e passa a ser um território governado por decretos pessoais travestidos de decisões judiciais. Essa é a essência da denúncia de Augusto Nunes. Não se trata mais de divergências jurídicas, mas de um sistema sequestrado pela vaidade
e pelo autoritarismo de uma figura que transformou o cargo em instrumento de poder absoluto. Nos bastidores, cresce a percepção de que essa postura não apenas compromete o STF, mas coloca todo o país em rota de colisão com princípios básicos de liberdade. Empresários, políticos e até diplomatas estrangeiros já comentam em conversas privadas que o Brasil vive um ambiente de medo, onde um simples post nas redes sociais pode virar crime, onde jornalistas independentes são perseguidos, onde deputados eleitos pelo povo são caçados sem direito à defesa ampla. É o retrato de um regime que vai se impondo pela força do medo, e não pela legitimidade da lei. E é por isso que a fala de Augusto Nunes repercute tanto. Essa situação. Quer dizer, enquanto isso, nós temos o que fez um juiz de carreira, vimos agora o que faz um juiz de carreira. E a gente vê todo dia o que faz, por exemplo, o Toffoli, 2 vezes reprovado no concurso de ingresso feito pela magistratura paulista. Repito, ele não pode ser juiz em Taquaritinga. Não só já presidiu o Supremo, como devolve dinheiro para ladrão todo dia. O Supremo, agora, graças a essa dupla, Moraes e Toffoli, eles agora praticam diariamente um ato que é uma bofetada na cara dos brasileiros honestos. Enquanto eles punem inocentes e no mesmo momento multa. O outro devolve dinheiro para bandidos que tem a mulher do ministro como advogado. Esse é o Brasil. Esse tipo de anormalidade não pode ser eternizado, não vai se eternizar, e a eleição é aí para isso. Porque não é apenas uma opinião, mas um grito que ecoa aquilo que milhões de brasileiros já percebem no silêncio. A cada vez que Moraes decide o que pode ou não ser dito, a cada vez que ele escolhe quem pode ou não ser candidato, a cada vez que ele interfere diretamente no jogo político, fica claro que não estamos diante de um ministro, mas de alguém que se enxerga como soberano absoluto. Com ironia cortante, Nunes resumiu: não é o Brasil que se curva ao Supremo, é o Supremo que se curva aos caprichos de um homem. Uma frase que sozinha já resume a tragédia que vivemos. Quando as instituições não são mais independentes, mas reféns da vontade de quem grita mais alto. O impacto disso é profundo. O que deveria ser guardião da Constituição virou ameaça para a própria democracia. O que deveria ser equilíbrio virou desordem. E o que deveria ser a última instância de justiça virou palco de arbitrariedades. Mas há um detalhe importante. Regimes construídos sobre o autoritarismo sempre carregam em si a semente da sua própria ruína. A história mostra que quanto mais um sistema se apoia na repressão e na censura, mais frágil ele se torna. E é justamente isso que começa a acontecer. Quanto mais Moraes tenta calar vozes, mais vozes se levantam. Quanto mais ele tenta impor silêncio, mais verdades explodem. Hoje, a pergunta que ecoa é inevitável. Até quando o Brasil suportará um poder sem freios, sem limites e sem respeito ao povo? E Augusto Nunes encerra com uma reflexão que serve como alerta e profecia. O que vemos não é força, é desespero, porque nenhum ditador sobrevive ao confronto com a verdade. O Brasil inteiro precisa refletir sobre isso, porque quando um ministro precisa